Engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigo telespectador, é uma grande oportunidade que tenho, um privilégio, uma concessão de Deus de poder entrar no seu lar para expor a você que é um privilégio servir a Deus. Não estamos aqui para falar mal de igreja, de pessoas. Estamos aqui para mostrar o Evangelho como ele é. Eu sei que quando nós combatemos o fumante, ou seja, combatemos o fumante se ofende. Quando você fala do álcool, o alcoólatra se ofende. Quando você fala das religiões, as pessoas que estão dentro delas acabam se ofendendo. Nós não estamos falando contra as pessoas, nós estamos falando contra o sistema, nós estamos falando contra os dogmas, os credos, aquilo que é mal, aquilo que está em desarmonia com as Escrituras Sagradas. Nossa intenção não é, em hipótese alguma, de ofender a quem quer que seja. Vivemos num país democrático, que temos livre direito de expressão. Você pode optar pela classe de vida que você desejar, mas também tem o direito de vir a público para dizer a você que a Bíblia é o remédio para a nossa sociedade. E se a sociedade tivesse se submetido ao padrão da Bíblia, ao padrão de Deus, nós não teríamos o caos que estamos tendo hoje, a falência moral, a falência religiosa, a falência política e a falência da sociedade como um todo. Mas abandonaram a fonte, a mina, aonde existe uma riqueza que daria às pessoas uma personalidade, um caráter, um equilíbrio e justiça. Mas ao abandonar a Deus, então você vai sair da luz e vai se apegar às trevas. No nosso programa anterior, eu concluí o programa mostrando aos meus telespectadores que a desobediência da mulher, da igreja, gerou Caim, que tem um culto e o culto dele é reprovado, e isto faz dele um assassino e faz dele um mentiroso, um hipócrita, dizendo que não sabia onde estava seu irmão Abel. E o produto da religião, quando reprovado por Deus, o culto, faz com que as pessoas estejam tão iradas como Caim esteve, que chegou a igreja a cometer o absurdo da mortandade de mais de 68 milhões de pessoas queimadas nas fogueiras, com bens confiscados, e trouxe um fortalecimento e um enriquecimento ilícito para a religião, para a igreja, que chegou a ser dona de 68% das terras da Europa, todos com bens roubados, confiscados e com práticas ilegais, imorais, como foi a venda das indulgências, com uma desculpa de construir a Basílica de São Pedro. Isto a história deixou bem claro aí, eu não estou aqui inventando alguma coisa, isto é o que está diante dos nossos olhos. Sem falar nos coros e nos palácios papais que se encheram de filhos bastardos, de atos imorais de papas que transformaram palácios papais em prostíbulos, e sem falar que a história relata e os jornais agora noticiam da condição dentro dos seminários e das igrejas, e o que a igreja paga de indenização por pedofilia e por tantos atos que são horríveis. Mas tudo isto
É um cumprimento das Escrituras, porque isto é fruto de um culto reprovado. Nós vamos para a Bíblia, voltando aqui nas doutrinas que são mencionadas no Apocalipse, que são explicadas aqui, porque é inegável de dizer da grande contribuição da igreja na educação. Mas os filhos de Caim foram civilizados que queriam cidades, não é? De hospitais e faculdades e tantas coisas que são produtos desta igreja. Isto estou tentando mostrar que os eventos modernos estão esclarecidos na Bíblia através de figuras e fatos que estão lá no livro de Gênesis. Quando vimos nos programas passados sobre o nicolaísmo, a deposição do Espírito e a assunção do homem, que se assenta e aí a igreja cria um dogma. Isso é um absurdo, mas é a realidade. Que a tradição é tão valiosa quanto a Bíblia. Isso quer dizer que quando o Papa, em um concílio, toma uma decisão junto com seus cardeais, não importa se a Bíblia diga ou não diga a respeito daquele fato. O que vale é a decisão deles. Isto é falso. Paulo, o apóstolo, disse, ainda que eu ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho que vá além do que tenho anunciado, seja excomungado, anátema. Bom, mas nem o da Igreja Católica e nem o da Igreja Evangélica. Paulo diz para as mulheres vestirem honestamente com pudor, as mulheres evangélicas estão andando seminuas. Então, isso também deveria ser considerado. Ô pastor, seu evangelho que oficializou esta desgraça dentro da igreja e dentro das famílias, não vale nada, é excomungado. Mas não somente esta prática, como tantas outras deveriam ser lançadas fora, como, por exemplo, ao averiguar, ao provar, ao constatar que não há um batismo realizado pelos apóstolos, inclusive por Paulo, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, este batismo que a igreja está praticando aí deveria também ser considerado anátema. Mas não é isso que fazem. Quando Paulo nunca mencionou a palavra Trindade e pastor tem coragem de sustentar que isto é bíblico sendo falso, sendo uma tradição do paganismo, então isso também deveria ser considerado anátema. Como eu disse no programa passado, a festa natalina deveria ser considerada anátema. É anti-escriturística. Fatos históricos e bíblicos provam que isto é falso. E a Páscoa com coelhinhos, será que é bíblico? Então a gente tem que ver que o nicolaísmo empurrou o Espírito Santo e botou homens para criar estas baboseiras que nós estamos vendo aí dentro da religião, de rosa ungida, de sal ungido, de não sei mais o quê, de caravanas, de fogueiras e de propósitos, tudo para enrolar as pessoas. Amigo, caro irmão telespectador, inclusive de tomar o dinheiro do povo para construir um império, não é? Para tomar o dinheiro do povo para construir um império que nós conhecemos bem de perto, tomado de dízimos e de ofertas para apresentar novelas pornográficas e levar o povo não sei nem para onde, porque para o inferno tanto leva através da igreja como através do que se propaga no mundano. Amigo telespectador, o fruto do nicolaísmo é Deus ausente da religião. A Bíblia não valendo nada e valendo o que os teólogos, homens, estão trazendo. O segundo passo foi o balanismo que misturou a igreja e o mundo, nisto que nós estamos vendo aí,
de rock, de twist, de hip hop, não sei mais o que, de jazz, de tudo quanto é coisa aí dentro da igreja aí, apelidado. E aí você vê a igreja com um pastor surfando, uma prancha é o púlpito, outra com esqui, outro aí, recebi um e-mail aí da internet aí, do pastor, do bispo de uma igreja, que o líder foi preso lá nos Estados Unidos, ensinando lutas, não é? Antes do culto. Agora os jovens, para serem chamados a atenção, tem luta livre, tem vale tudo, jiu-jitsu e tudo, e depois então fala-se em evangelho. Olha, e estes passeios de retiros espirituais, de agarra-agarra de jovens e de piscinas e de mulheres seminuas, hein? Estas festas que as igrejas promovem aí, será que isto tem alguma sustentação bíblica ou isto é uma pura reprovação pela ausência do Espírito Santo e a culminação no balaanismo, misturas de mundo, de nudismo? E por fim chega no jezabelismo. Jezabel foi uma mulher tão má que matou os profetas do Senhor e quis matar Elias. É impressionante o comportamento desta mulher. Mas é impressionante também lembrar o seu final. Porque Elias, o profeta, não teve em nenhum momento vacilou e dizer, olha, assassina, você vai ter que acertar contas com Deus. Nós sabemos que quando ela fez uma manobra para matar Nabote, Elias disse, aqui é onde caiu Nabote, Acabe, o teu sangue vai ser lambido pelos cães e a carne da tua mulher vai ser comida. Viu? Agora você olha a Bíblia e veja que esta mulher assassina, que matou milhares de pessoas, como Jezabel fez com Nabote para tomar a vinha, a profecia é que ela vai terminar num grande estampido. Olha Apocalipse capítulo 18. Em uma hora, e aquilo que era a beleza do mundo vai cair. A sede da religião, que está edificada sobre 7 montes. Por favor, não se confundam, não. Não sou terrorista, não creio no terrorismo, não creio no comunismo, mas quero dizer a você que a Bíblia disse que ela vai sofrer um estampido e vai desaparecer depois do arrebatamento da igreja, viu? No início, no final da grande tribulação, tem um acerto de contas, não adianta vir pedir desculpas depois de ter matado 68 milhões de pessoas, de participar aí de maneira disfarçada, não estou vendo nada dos holocaustos aí de Hitler e de todas estas coisas, e de ter conseguido com Mussolini a aprovação para seu Estado, muito. Tudo isto a história registrou, mas Deus também registrou nos céus. Leia Apocalipse 16, 17 e 18, da grande meretriz, daquela mulher que está sentada sobre muitas águas e que está edificada sobre 7 montes. Qual é a única cidade religiosa do mundo edificada sobre 7 montes? Leia e veja o que está prescrito no Apocalipse para que aconteça com esta figura que está profetizada no Apocalipse. Amigo telespectador, nós vamos entrando um pouco mais agora no livro de Gênesis, porque não quero ficar aqui dizendo que a serpente enganou a Eva e que ela gerou um filho e que o produto disto nós estamos vendo na religião reprovada de um culto hoje, e não parou só aí. Nós vamos ver
que também houve uma genealogia, Deus colocou Sete no lugar de Abel, e de Sete veio Enos, e de Enos veio Enoque, e Enoque adorou a Deus. Tem verdadeiros adoradores. São poucos. Elias, do tempo de Jezabel, pensou que havia ficado sozinho. Deus disse para Elias, e aquilo consolou o coração do profeta, que ele não estava sozinho, que Deus tinha ainda 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. Isto foi uma coisa que animou o profeta, porque ele pensou que estava só. E às vezes, quando a gente pensa que está só, você começa a ver, vem um daqui, outro dali, outro dacolá, e eles estão vindo. Todos os dias Deus tem acrescentado aqueles que hão de herdar a vida eterna, aqueles que não estão se dobrando a este conceito moderno da sociedade, e ainda estes que estão capturados pelo laço do denominacionalismo, esses que estão numa masmorra religiosa, aprisionados por dogmas e por credos, ao ouvir a voz de Deus, despertam e descobrem que o lugar onde está é trevas e que onde estão procurando adorar a Deus, Deus já virou as costas porque o culto não condiz com a Bíblia, com o programa, com o plano de salvação, e estão deixando, descobrem as mentiras, as falcatruas, a manobra para prender as pessoas, e a voz de Deus ecoa no coração deles. Sai, meu filho, sai dela, povo meu. Saia para não participar de Apocalipse 16, 17 e 18, da destruição, da catástrofe, do final, do acerto de contas. Sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados, para você não ser cúmplice de 68 milhões de pessoas que morreram assassinadas nas fogueiras, queimados, com bens confiscados. Saia! Saia desta doutrina de 3 pessoas que nunca esteve na Bíblia. Saia desta forma de batismo errado. É hora de você ouvir a voz de Deus. Deus está chamando o seu povo para sair, porque Deus é separador. E sabe o que aconteceu? A Bíblia é uma repetição. Olha aqui, havia um grupo com culto caimita tentando fazer uma evolução, uma modernização, uma civilização moderna. Este é o quadro dos nossos dias. Nós temos que nos evoluir. A igreja não pode ficar no atraso. Se a gente ficar desse jeito, a gente é um grupinho aí. Vá para este culto caimita que tem este argumento. Do outro lado, a Bíblia relata no capítulo 5 do livro de Gênesis a genealogia de Adão até chegar em Enoque, que é o 7º depois de Adão. Isso para mostrar no Apocalipse que no capítulo 1 nós vimos Adão e Eva, no capítulo 2 vimos uma igreja caída, no capítulo 3 nós vimos as 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas da Ásia representando os 7 períodos que a igreja teria aqui na Terra. Mas na 7ª era da igreja, termina o capítulo 3 de Apocalipse, com a igreja de Laodiceia, que é o período que nós estamos vivendo. Mas quando termina aqui, volte para Gênesis. O 7º foi Enoque. Enoque andou com Deus e Enoque foi arrebatado. Na 7ª era da igreja, quando o mundo está vivendo aqui num paralelo, pensando em evolução, em prosperidade, em era científica, aqui estava um Enoque se preparando e ele se foi com Deus. A Bíblia disse: e Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Não é andar com a religião. Irmão, amigo, por favor, andar com a religião dos nossos dias
é estar preparado para ir direto para a grande tribulação, para o juízo que vai acontecer. Enoque desviou-se de andar com isto e começou a andar com Deus. E as influências de Deus foram passadas para a vida de Enoque. Sabe, você já olhou na Bíblia? O velho adágio popular diz: me diga com quem andas e eu te direi.